Agora a gente vai para nosso próximo painel, que a gente vai chamar aqui o Leonardo Freitas, que ele vai falar sobre processo imigratório. Acho que é um tema muito importante, todo mundo quer saber, para se mudar para um outro país, principalmente lá nos Estados Unidos, quais são as possibilidades. E, pasmem, tem muito mais possibilidade no caminho do que vocês podem imaginar. E o Leonardo vai trazer aqui para a gente essas informações da melhor forma. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado. Eu sou hiperativo, então não adianta, eu não vou conseguir ficar sentado, eu vou ficar quicando igual uma bola. Ah, mas eu estou de salto. Tá bom, a gente dança aqui, tá bom. Você pode ficar sentado. Você fica à vontade. Fica à vontade aí, você também. Aqui não dá. Vamos lá. Tá todo mundo acordado mesmo? Verdade? Então vamos pensar aqui numa coisa aqui. Vocês escutaram a experiência do Igor, entenderam o que ele passou, e ele falou um negócio muito interessante, que é principalmente essa questão de ter um profissional que vai escutar você e arguir de você quem é você. Isso é uma coisa que é muito difícil acontecer em vários setores, seja na medicina, seja na arquitetura, quando você quer fazer um projeto, o que você quer sentir na sua casa? Né? Às vezes você quer contratar um arquiteto para fazer um projeto na sua casa, mas aquele arquiteto não chega para você e fala assim, quem é você? Deixa eu entender a sua identidade, quem é você, para poder entender aonde você quer chegar, o que você quer sentir na sua casa. É a mesma coisa se fala de um projeto de imigração. Então, muito bom dia, eu sou Leonardo Freitas, sou fundador da Heyman Woodward, que é um escritório de mobilidade global e imigração, de 26 anos que a gente está no mercado, e uma boa parte desses 26, infelizmente, eu estava fora, eu estava trabalhando no governo americano, eu fui um agente da imigração americana durante 15 anos, e tive a sorte de aprender do outro lado do balcão de como a coisa funciona. Como é que funciona realmente para uma pessoa imigrar para os Estados Unidos legalmente. E isso é uma coisa que as pessoas ficam assim, como é que... Mas existe isso e existe aquilo. Então tem muito achismo, tem muita história da carochinha, tem muita coisa que as pessoas inventam e não existe. E a primeira coisa que eu penso, geralmente eu pergunto para as pessoas quem elas são, é que elas não fazem ideia de o que realmente precisa para dar o primeiro passo imigratório. Então vamos fazer um teste aqui básico que eu faço em todas as conferências que eu participo. Então, por favor, levantando as mãos, por favor, quem é que tem um curso de bacharelado aqui? Vamos lá. Olha quanta gente tem um bacharelado aqui. Gostei? Você gostou, né? Estou contigo no ar, ó. TMJ, hashtag. Vamos lá. Então, vamos lá. A minha colega aqui que faz a validação dos diplomas. Eu estou dando trabalho para a câmera, né? Eu estou sentindo que a câmera está indo, mas deixa lá, está tranquilo. Vou tentar ficar quieto. Bacharelado. Quem é que tem esse bacharelado há mais de 5 anos? Olha lá. Olha só. Vocês aí que levantaram, deixa eu fazer de novo, só levantar a mão de novo, só para fazer uma conta aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Muito bom. 26 pessoas que têm, na verdade, o critério para estar na segunda preferência do Green Card. Vocês já são da categoria segunda preferência. Automaticamente, pelo fato de vocês terem 5 anos de trabalho progressivo após o seu bacharelado. Então, vocês já são EB2. Ah, então já consigo o Green Card automaticamente? Não, senhor. Não, senhora. Não. Aí vamos àquela pergunta que o Igor também falou aqui, muito esclarecidamente. O que é? Qual é o seu propósito para os Estados Unidos? E é isso que vai ditar o seu sucesso naquela categoria imigratória da segunda preferência, que é o EB2, que é a vedete da imigração hoje em dia. O brasileiro descobriu um negócio que eu trouxe para o mercado em 2015, que ninguém conhecia, mas já existia desde 96. Então,
uma coisa que as pessoas também não sabem é que existem 187 tipos de vistos diferentes em duas categorias principais, imigrante e não imigrante. Nas categorias de imigrantes, todas são green cards. O que é um green card? Green card é um visto de residência permanente, não é a cidadania americana. Para você poder pleitear a cidadania americana, você tem que ter uma presença física nos Estados Unidos de pelo menos 5 anos, a não ser que você esteja casado com um cidadão americano, que você pode fazer em 3 anos, tá? Ou se você esteja servindo o serviço militar, que você pode fazer em 1 ou 2 anos, dependendo da situação. Tá? Então, assim, e o propósito para quem tem um green card, que tem um visto de residência dos Estados Unidos permanente, é chegar ao prestigioso passaporte americano. Poxa, Léo, petulante você falar prestigioso. Sim, é prestigioso, porque o passaporte americano permite você entrar em pelo menos 152 países sem visto hoje. O passaporte brasileiro ocupa o ranking de 17º hoje, em que permite o passaporte brasileiro entrar em lugares sem visto, 136 países. É uma discrepância bem grande. Não significa que esse passaporte você possa morar em qualquer lugar, mas existem acordos. Por exemplo, você, como cidadão americano, você pode morar facilmente na Holanda, porque existe o Dutch American Treaty. Assim como também existe o Portuguese American Treaty, que são tratados entre Portugal e Estados Unidos, entre a Holanda e Estados Unidos. Então, se você quiser morar facilmente na Europa, existem esses tratados. E também, até em um ingresso, por exemplo, na Inglaterra, se você quer visitar a Inglaterra, o passaporte americano, você entra eletronicamente. Apenas com a sua biometria você pode entrar, não precisa nem falar com o oficial de imigração da Inglaterra. Então, muitas pessoas não sabem dessas facilidades. E existem facilidades, sim. O movimento de mobilidade global é algo que é fascinante. Se você parar para pensar, muitas pessoas hoje, do outro lado do mundo, que vocês até desconhecem dessa realidade, pagam verdadeiras fortunas para poder adquirir um outro passaporte. Mas existe isso? Compra de passaporte? Sim. Existem nacionalidades por aí, no mundo, de países como São Kitts e Nevis, como Granada, como até mesmo Honduras, oferecem nacionalidade por investimento. E existem países, na Europa, inclusive, como Malta, que oferecem a mesma coisa. Então, existem níveis de cidadania por investimento. Então, pessoas que são de países como China, como Índia, como Paquistão, como Irã, que pagam verdadeiras fortunas para ter um privilégio que vocês têm já, de nascimento, que é ter um passaporte que permita você transitar com muita facilidade pelo mundo. O brasileiro tem esse síndrome do vira-lata, mas se esquece que tem muita facilidade para brasileiro. Você sabe o que é esperar 15 anos para você conseguir um green card que você tenha aprovado há 15 anos? Essa é a realidade do indiano. Você esperar 12 anos é a realidade do chinês. Só porque ele é chinês. Porque a proporção de número de aplicações que existem entre chineses e indianos para vistos americanos de residência permanente são altíssimos, porque eles lá estão 1,6 bilhões de pessoas. Fez aqui no Brasil, vocês não estão nem na metade dessa brincadeira. Então, você já tem a sorte de ter um passaporte forte, tá? De ter uma nacionalidade forte. E, para quem não sabe, o Brasil é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos na América Latina. Vocês sabiam que no Brasil existe todas, sem exceção, todas as empresas Fortune 500 americanas têm sede no Brasil. Todas, sem exceção. É o único país na América Latina que tem essa peculiaridade. Por quê? Por que será?
por causa da força comercial que existe entre os ambos países. Então, o brasileiro tem que tirar essa vestimenta muito errada de síndrome do vira-lata, de achar que não é capaz e não desponta no mundo. Quando eu perguntei dos bacharelados aqui, vamos voltar à parte educacional, até para ajudar a elucidar um pouco mais essa questão de diplomas e tudo mais. Em 2008, o que aconteceu em 2008? Vocês lembram o que aconteceu em 2008? No mundo, o que aconteceu? A crise, exatamente. Só que a crise demorou para chegar no Brasil. Né? Foi chegar em 2011. Só que na hora que a crise chegou, pergunto eu a vocês, quantas pessoas, por conta da crise, pararam de estudar nas suas faculdades aqui no Brasil? Poucas. Poucas pessoas. Muitos tiveram que continuar, porque o instinto nosso aqui, bem matriarcal, né, de sugar da viúva, é fazer o quê? Para que você vai fazer? Para que você tem que ter curso superior? Para fazer o quê? Mas concurso público, né? Vai estudar para ser alguém, não é assim? Então, o brasileiro já nasce com isso. E o acesso ao estudo a nível superior no Brasil, ele é muito mais acessível do que vários lugares, principalmente como os Estados Unidos, que é extremamente caro. E esse ato educacional que ocasionou de 2008 a 2018, tá? Ele impactou em várias áreas dos Estados Unidos. E hoje você tem uma carência enorme em várias áreas, começando com o quê? Fisioterapia, enfermaria, engenharia, administração, economia, ciências, tecnologia, matemática, e por aí vai. E é por isso que os Estados Unidos chegam e falam assim, poxa, estamos precisando de piloto de avião, porque não tem green card para ele. Não tem fisioterapeuta. Não tem um economista aqui para poder suprir a vaga que sempre existiu, porque o mundo é cíclico. O mundo é cíclico. Não deixa de existir a necessidade de ter um engenheiro naval para cuidar de uma plataforma de perfuração de petróleo. Não deixou de existir. Tudo bem que existem energias renováveis, mas aquela necessidade de dependência de petróleo ainda é uma realidade nossa. E as pessoas, né, ficam velhas, elas se jubilam, né? Elas se aposentam. E você precisa botar o novo lá de novo. Só que cadê o novo com aquela formação acadêmica que não conseguiu fazer, porque a crise de 2008 não deixou que os pais pudessem pagar a faculdade dos filhos. E aí abre oportunidade para quem? Vocês, imigrantes, que têm o quê? As suas formações acadêmicas, os seus cursos técnicos, a sua sabedoria e a sua experiência na sua área para contribuir com o quê? O interesse nacional dos Estados Unidos da América. Essa é a diferença que as pessoas não entendem. Ah, então agora é fácil para o brasileiro imigrar para os Estados Unidos. Desculpe acordar vocês com esse wake-up call bem rude, mas sempre foi mais fácil para o brasileiro imigrar. A diferença é que a informação não chegava a vocês. Isso é uma realidade de 1996, no século passado. Ok? A informação do século passado, não a informação atual. Ah, mas isso aí vai acabar. Digo para você, hoje eu tenho o privilégio de atuar no Comitê de Reforma Imigratória dentro da Casa Branca. Eu fui convidado para isso quando o governo Biden assumiu e sou o único brasileiro que trabalha nessa comissão. E o único não advogado que trabalha nessa comissão, justamente por causa do meu trabalho anterior no governo americano. E lá, tudo é discutido, são ideias que são fomentadas do setor privado para o setor público, é um diálogo super aberto, que é comandado pela vice-presidente Kamala Harris, e ela aceita todo aquele feedback que é passado para a Casa Branca, completamente transparente, e muitas das nossas sugestões são implementadas
para o dia a dia de hoje em dia. Então, por exemplo, recentemente, pessoas que estavam nos Estados Unidos, fora de status, por exemplo, que entraram, venceu o status dela, eles entraram como turista, venceu o status e, outrora, não poderiam se legalizar. Simplesmente falando assim, ok, se você sair dos Estados Unidos e conseguir voltar legalmente, não vamos aplicar o banimento de 10 anos para você. Está a súmula lá. Sugestão nossa e implementada. Então, hoje o governo está simplesmente super aberto a implementar ideias que vêm do público. É a diferença da administração anterior. E é uma coisa que é fundamental que vocês entendam, é que os Estados Unidos da América, desde a era Reagan, eu estou falando de 1980, tá? Desde a era Reagan, ele está aberto para fazer negócios. O lema dos Estados Unidos, desde então, é "We are open for business". E para você que quer empreender na sua área, que quer empreender num negócio, que você quer facilidade de financiamentos, até mesmo uma parceria com o próprio governo americano, ele está aberto. Ele está aberto para você. Ah, mas eu não sou americano. Really? Quem é americano mesmo? Porque o país é feito de imigrantes. Eu sou um. Cheguei lá com 15 anos de idade, nunca mais saí, estou aqui, ó. Tô lá, entrei, me legalizei, fui para o Army, guarda costeira, fiz minha carreira profissional toda lá, me formei lá. E aí? Se eu posso, eu sou um garoto de Copacabana, gente, igual você. Qual a diferença de um garoto de Copacabana e de um potiguar? Zero, né? Porque o que vale mesmo é a inteligência, a sagacidade, o seu correr atrás. Uma coisa que os Estados Unidos valoriza, que aqui no Brasil eu não vi valorizar, pode ser que isso mude, pode ser que vocês me convençam do contrário, mas é que a pessoa que corre atrás, nos Estados Unidos, ela vai ver o resultado dela. Ela vai ver isso, ela vai ver o resultado no bolso. No bolso. No seu crescimento e também no seu conhecimento. Lá, como o próprio Igor falou aqui anteriormente, a pessoa que vê você prosperando, ela quer estar junto com você. Porque ela quer prosperar junto com você. Não necessariamente competir com você. A diferença da cultura brasileira é de, não, espera aí, esse cara está fazendo um negócio que eu sei fazer, mole. É mole o que ele faz. O pessoal vê as pingas que a gente toma, né? Como é que é o ditado? Vê os porres, mas não vê os tombos que a gente leva. E, como ele mesmo falou, eu quebrei 2 vezes nos Estados Unidos. A primeira vez que eu quebrei foi uma displicência minha. A segunda vez que eu quebrei, eu confiei no maluco do Madoff, que deu cano em todo mundo. Então, assim, você aprende com os tombos, e é muito mais fácil você recuperar de um tombo nos Estados Unidos do que você recuperar um tombo aqui no Brasil, com juros avassaladores, com uma carga tributária que não te dá o retorno, e sem você ter os experts para te auxiliar, como tem nos Estados Unidos. A vantagem que vocês têm hoje aqui é de vocês não terem que pagar pelo nosso tempo aqui, dos nossos experts, porque eu falo na cara dura, eu cobro $1.000 a hora para você fazer uma consulta comigo. É quanto vale o meu conhecimento. Mas eu estou aqui dando o meu conhecimento de graça para vocês. Isso vale. Da mesma forma que todos eles aqui também têm o seu conhecimento, e isso vale. Então aproveita bastante esse momento para sugar da gente tudo aquilo que vocês precisam saber. Porque se existe um lugar, mas Léo, é o Eldorado do mundo, os Estados Unidos não é perfeito. Não é perfeito. Eu moro em Washington, D.C., a 50 metros da minha casa,
que eu considero uma casa super luxuosa. 50 metros da minha casa, tem uma pessoa sem teto lá. Tem vários sem teto lá. É uma situação que me incomoda? É uma realidade. Mas eu moro em Washington, D.C. Se você vai para... que é um centro urbano, tem pessoas que vão morar numa área suburbana, que é o normal, né? A maioria das pessoas moram em áreas suburbanas. Então, você vai para a Virgínia, vai ali para um lugar mais, né, mais residencial, você não vai ver isso. Você vai ver tudo lindo, tudo cortadinho, grama cortadinha, murinho branco, né? E você não vai ver pobreza, não vai ver nada, você vai ver a vida plena. A realidade depende de onde você está, você faz a sua realidade. Então, eu preciso estar ali, meu escritório é ali do lado, a Casa Branca são mais 500 metros da minha casa, então eu tenho que ir para onde eu sou chamado. Estou ali, é aquela minha realidade. Não é a maior maravilha do mundo? Não é. Você falar assim, tá bom. Então, Léo, vamos falar de Noruega? Tá bom, vamos comparar a Noruega. A Noruega é super boazinha, ela te dá vários incentivos, eu não sei o quê, mas pergunta para você, qual é o percentualmente, quantos noruegueses prosperam mesmo a nível de milionários em comparação a pessoas que moram nos Estados Unidos que prosperam a nível de bilionários. Sabe quantos bilionários tem nos Estados Unidos? Não estou falando de milionário, não. Estou falando de bilionários. Tem centenas de milhares de bilionários que hoje habitam nos Estados Unidos. Centenas de milhares. A maioria das fortunas do mundo tem um nexus com os Estados Unidos. E vocês podem estar indo pelo mesmo nível de prosperidade. Você vê as grandes empresas de tecnologia que hoje estão nos Estados Unidos, são lideradas por quem? CEO da Google. É? O quê? Imigrante. Um dos fundadores do Google, Sergey Brin, filho de imigrantes russos. Elon Musk é o quê? Imigrante. E ele fala assim, eu fui imigrante legal. Né? Ele ainda bate no peito, eu fui imigrante legal, é verdade, ele foi mesmo. E hoje está lá, super próspero. Entenda que existem dificuldades, existem obstáculos que você tem que sobrepassar. Mas uma coisa você pode ter certeza, você fazendo as coisas com honestidade, transparência e paciência, você consegue muita coisa nos Estados Unidos. A paciência que eu digo, não é muito tempo, não. É a paciência de lidar e entender que o outro ser humano ao qual você depende do serviço dele, ele é um ser humano igual a você. Ele tem a vida dele, ou dela, e tem as mesmas dificuldades que você tem, e tem filhos, ou tem família, ou tem que está fazendo um curso, está estudando, está fazendo alguma coisa. Então você tem que ter empatia com a pessoa e entender que ela é de outra cultura diferente da sua. Nós mesmos, eu sou um carioca, beleza, ok. Né? Pô, tadinho, né? Carioca moreno. Eu sou um carioca, mas nem todo mundo gosta de carioca. Né? É uma realidade, vamos falar sério. Não, tudo bem, filha, mas assim, mas estamos juntos, né? Mas é a realidade, mas é uma cultura diferente da cultura potiguar, por exemplo, certo? A mesma ocorre em diferença de países. Imagina o país, a diferença de uma cultura total, de uma vivência e outra. Estados Unidos, a gente chama de melting pot. É um mexidão de tanta cultura junto, de tantas vertentes, de tudo, religiosas, financeiras, ideias e tudo mais. É tudo, ideologias e tudo mais, é tudo misturado. E você tem que ter a paciência de entender que aquelas pessoas
são parte da tua realidade também. O que não acontece aqui no Brasil. Aqui ainda existe bastante intolerância, ainda existe muito racismo, ainda existe... mas os Estados Unidos também tem. Ok. Não estou dizendo que não tem. Estou dizendo que, pelo menos lá, você sabe que existe a necessidade de você ser mais tolerante. Você tem que ser mais paciente. Então, se você faz a coisa com transparência e você ser honesto consigo mesmo, em primeiro lugar, e ser também com o outro, você vai conseguir muita coisa. A primeira coisa que você faz para você comprar uma casa, a gente já falou aqui, para você comprar uma casa. Vou pegar aqui a Rosana, a Priscila, e falar assim, olha, tá bom, quero comprar uma casa. A primeira coisa que eles vão te perguntar o que é? Qual é o seu credit score? Qual é o seu credit score para você, para saber se você realmente tem crédito? E segundo qual é o seu orçamento? Porque se não cabe no teu bolso, eles não vão mostrar uma casa de $2 milhões para você, se o seu bolso é de 500 mil. Por mais que você queira morar na casa dos seus sonhos, eles têm como corretores uma obrigação fiduciária com você de não deixar você meter os pés pelas mãos. Por mais que eles queiram fazer a comissão, eles têm uma obrigação fiduciária a não te induzir ao erro. Eles aprendem isso no curso de real estate. Para eles poderem tirar a licença, eles podem. Diga lá, pode pergunta. Exato. E isso é pura verdade, mas enquanto isso, aquela história, enquanto seu lobo não vem, vamos catar a oportunidade que tem. Porque a oportunidade que você tem hoje é de você conseguir hoje se prosperar, ao invés de você continuar esperando que o país do futuro continue a vir por aí. O horizonte é lindo, o Brasil é um país maravilhoso. Meu avô, que era potiguar, que Deus o tenha, sempre falou que o Brasil era um país de futuros. Porém, ele dizia também, fique de olho na oportunidade, seja onde ela estiver. E eu segui esse conselho. E eu acho que vocês devem seguir o mesmo conselho. Se existe uma oportunidade para você, não necessariamente para muitos de vocês seja realmente viver nos Estados Unidos. Porém, o investimento, dolarizar a sua receita, fazer o teu investimento de uma forma em que você pode proteger os seus recursos, porque a gente tem aqui no Brasil, me desculpe a sinceridade de quem está de fora e observando isso há quase 34 anos fora, que já viu passar vários planos financeiros e econômicos aqui, inclusive de corralitos e planos, daqueles cruzados e tudo mais. Tudo pode acontecer. O único país do mundo que você consegue mudar o passado é este. Então, já que você consegue alterar o passado, você tem que entender que tudo pode acontecer aqui. Então, essa incerteza para o seu bolso é que eu quero mostrar para você que existem vários caminhos para você chegar numa economia plena, segura, estável, e que hoje está incomodando o euro e está incomodando a libra esterlina. Aonde que na história você poderia imaginar que um país que supostamente estaria em recessão, como os Estados Unidos, estaria com uma moeda tão forte que estaria incomodando o euro e a libra esterlina? Imagina, né? Dolarizar a receita para aqueles que ficam com dúvida assim, é crime, não é crime, não sei o quê. Não, se você declara tudo, é aquela história da transparência que eu falei há pouco. Se você declara, está tudo certo.
Então, faça isso em comum acordo e com o auxílio de um CPA, um contador, que faz a coisa direita. Você quer imigrar, quer ter livre acesso de ir e voltar, ir e vir e residir, procure um escritório de advocacia imigratória. Eu não sou advogado, mas eu sou o dono do escritório de advocacia imigratória. E eu posso falar, a nossa equipe é extremamente conceituada e nós já aprovamos 50 mil green cards em nossa história. Não existe nenhum outro escritório no mundo que conseguiu essa façanha, além do nosso. Não existe. Pode procurar, porque não existe. Nós somos o único. Então, eu digo para vocês, se vocês querem buscar um caminho para Estados Unidos ou até qualquer lugar do mundo, nós somos o caminho. Não é que a gente é o melhor de todos, porque a gente é o melhor de todos. Sorry, né? Sem falsa modéstia. Mas a gente batalhou para isso. E batalhou junto com os nossos clientes. O importante é a filosofia a minha filosofia, quando eu fundei a Heyman lá atrás, era: eu quero acompanhar bem de perto o crescimento dos nossos clientes. Sempre me pergunto de onde vem o nome Heyman Woodward. O que significa isso? Eu vou contar essa história antes de passar, para vocês entenderem como é que funciona os Estados Unidos, tá? Então, eu vou falar para vocês que é uma história bem interessante. Eu estava muito bem. A empresa inicialmente chamava-se TradeSmart. Eu peguei, registrei, fiz registro da marca, tudo bem. Isso era na época de novo. Estou falando de 96, naquela época, começando o boom do .com, e todo mundo queria fazer. O nome TradeSmart, você lembra muito de mercado de trade, né, de comércio, e lembra também de mercado de ações, né? Um belo dia, me liga, do nada, uma pessoa com um sotaque fortíssimo, um indiano, chegou para mim e falou assim: eu quero comprar a tua empresa. Eu falei assim: amigo, minha empresa não está à venda, minha empresa não tem nada. Ele queria comprar o nome. Ok? Ele queria comprar o nome TradeSmart. E eu falei assim: ok, beleza. Esse cara maluco aqui, eu vou jogar, né? Carioca esperto, né? Vou dar aquele... E eu cheguei para ele e falei assim: tá bom, eu quero $1 milhão. Eu crente que o cara ia negociar para baixo. E ele falou assim: ok. Travou, né? Não passava nem Wi-Fi. Nem o Wi-Fi passava quando ele falou ok. E aquele ok até hoje ressona no meu ouvido, até assim. E eu falei assim: cacete, e agora? Aí eu achando que era trote. Eu falei assim, então tá bom, vou falar com o meu advogado. Ele falou assim: não quero que você fale com ninguém, porque vai ligar uma outra pessoa para você. E na verdade ligou mesmo. Uma pessoa logo depois. E eu não quero que você venda para ele. Eu quero que você venda para mim. E eu quero a sua palavra, que a gente está palavrado com você. Eu falei: tá bom, né? Aquela história, tomando o Pix, né? Naquela época não tinha o Pix. Não tinha nem o Zelle, que é o Pix americano. Aí eu falei: tá bom. Ele falou assim: ó, faz um depósito, né? Eu, todo negociador, né? Nossa, estava aqui me achando, né? Com meus 20 e poucos anos de idade, eu estava me achando, eu vou ganhar fácil, vou morrer, vou dar esse cara vai me pagar 10 conto e não vai fechar o negócio. Então eu falei: manda $10 mil para mim, então, só para ter certeza que você não vai dar para trás. Se fosse pelo WhatsApp hoje... É golpe. Eu falei: tá, ó. Aí eu dei para ele um dado de uma conta que eu não tinha nem movimentado. Aí é uma conta assim que tinha lá $15 de saldo. Eu dei para ele. Lá ele... Falei: pô, estava lá, mas eu vou mandar o contrato. Ele falou: você não precisa mandar o contrato agora, não. Você tem 10 dias para mandar o contrato. Muito bem, vou encurtar a história, porque dá muita volta. Mandei a conta e eu falei para ele: pode mandar $10 mil de depósito. Quanto você acha que ele mandou? $1 milhão. Sem contrato. Sem contrato. E aí você que não estava passando nem Wi-Fi, né? De repente, do nada, passou tudo.
que eu vi o negócio na conta. Eu falei, agora, eu estou com esse dinheiro na conta, não sei o que eu faço. Liguei diretamente para o meu advogado. Ele falou, cara, você vai ter que vender o nome da empresa para o cara, vai ter que dar um jeito, não sei o que, enfim. Encurtando a história, muito bem, vendi o nome da empresa. Eu tinha 30 dias para mudar de nome da empresa. Eu pensei a mesma coisa, assim, eu falei assim, eu podia ter pedido mais. E depois que eu fui ver quem era, eu podia ter vendido por muito mais. Mas tudo bem, aquele foi o meu preço. Lição número 1 de hoje para vocês, da palestra é, saiba dar o seu preço. Precifique bem aquilo que você está vendendo. Tá? Saiba dar o seu preço. Então, muito bem. O cara mandou dinheiro, eu tinha 30 dias para mudar de nome. Muito bem. O que você acha que um cara com 25 anos de idade ia fazer com $1 milhão na conta? Gastou tudo. O negócio é gastar, minha querida. Depois eu falo. No final. No final eu falo. Ele hoje é um dos acionistas principais da Google. Então, é um cara que dá só. Shit happens. Mas deu certo. Para mim, me adiantou, porque que tem a opção de dívida de cartão de crédito. Então, foi ótimo. Naquela foi ótimo. A American Express adorou que eu paguei rápido para o cartão, não fiquei devendo. Mas, enfim, pula essa parte. Muito bem, tinha 30 dias para mudar de nome. O que eu falei? O que eu resolvi fazer? Vou fazer uma viagem para a Austrália. Beleza, fui para a Austrália, né? Pegar uma ondinha, tal, ótimo. Conheci uma tal de Ilha de Hayman. E eu queria entender o que era, por que essa ilha, do meio do nada, longe, na costa da Austrália, qual era o significado disso? E o nome foi dado porque a coroa britânica, quando estava desbravando toda aquela área, contratou o navegador mais experiente que eles tinham para poder explorar aquela área, que é Sir Thomas Hayman. Ok? Então, falei, opa, nome bonitinho, né? Pomposo, né? Tá bom, ótimo. E aí, eu já estava no último dia, já não sabia o que fazer, estava ponto de ir embora, estava lendo um livro de um jornalista chamado Bob Woodward. Vocês conhecem Bob Woodward? É o cara que conseguiu derrubar, o jornalista que conseguiu derrubar o presidente Nixon, dos Estados Unidos, com o escândalo de Watergate. E com toda a pressão que ele sofreu, política e toda a pressão da opinião pública, ele simplesmente decidiu fazer o quê? Eu vou seguir no meu traçado aqui, vou manter o meu dever ético. E eu, com essa minha coisa muito artística, falei assim, gostei, vou juntar esses nomes, Hayman, Woodward, porque a gente ajuda os clientes a navegarem por águas difíceis, tortuosas e não conhecidas, mantendo o nosso dever ético com eles. Então, está aí a homenagem aí. Então, daí que vem o nome Hayman Woodward. A gente ajuda os clientes a navegar por águas desconhecidas, mantendo o nosso dever ético. E é dessa maneira que eu peguei e torrei uma Bíblia em praticamente um mês. Mas deu tudo certo no final. E deu tudo certo no final, e graças a Deus eu consegui mudar o nome, e mudou a história da empresa. Porque só o fato de mudar o nome já deu muito resultado. E eu consegui implementar, contratar novas pessoas, expandir o negócio e tudo mais. Então, às vezes, você tem um ativo que não é... que você fala assim, não sabia que esse ativo era valorizado. E é valorizado para alguém. Né? Isso que os Estados Unidos oferece. Acesso, contato e oportunidade. Agradeço a vocês a oportunidade de eu estar aqui hoje, ter escutado um pouco da minha história e podendo contribuir um pouco com vocês com o conhecimento para vocês terem sobre como prosperar e imigrar legalmente para os Estados Unidos. Eu estou aberto para perguntas, fica à vontade.
Tá. Maravilha, me deu o microfone, cara. Igor falou aqui que é um natalense bacana, eu conheci o pai dele, inclusive, foi meu cliente. Cadê Igor? Está aqui ainda? Tá ligado já? Então, Igor falou assim, que é preciso falar inglês, fala inglês. Tem um livro aqui que eu vou lhe dar de presente, que é esse, calma, High Develop Top Performance. Um belo dia eu estava aqui em Natal e a ligação disse, hello, eu disse hello, eu não sei falar inglês. Aí o outro disse assim, Mr. Juicy, eu digo, yes! E daí, de repente, alguém diz assim, pensei que era Ciro Gomes que estava ali, ó, igualzinho. Aí diz assim, do you speak English? Eu disse, eu achei, cara, Léo Helmer, né? Eu achei que o cara que estava falando comigo, é a cara de Ciro Gomes, puxa vida. Aí, sério mesmo, cara. Adorei. E aí o que acontece? Beleza. Mas é para presidente, não. Rapaz, esse tipo de discurso aqui não vai rolar não, rapaz. Aí o que aconteceu? Eu não falava inglês, conversei com o cara, pensei que era Munção que queria passar um trote Munção! pra mim, daqui do Natal, inclusive. Aí eu desliguei o telefone e vi que a ligação era de... Quando eu vi o Bina, eu tinha um Bina, aí liguei para um amigo nosso que é médico aqui em Natal, Jean Carlos. Ele disse, Jean Carlos, ligaram aqui agora, eu acho que é dos Estados Unidos. Rapaz, é New Jersey. Eu disse, então lascou tudo, porque eu disse que não sabia. E disse, deixa de onda, fala comigo direito, achando que era alguém passando no trote. Aí no outro dia tinha um e-mail, o cara ligou para mim, mandou uma mensagem no e-mail, eu pedi uma tradução, continuava só no português, no natalês, e aí a Caliper de New Jersey escolheu 10 mil pessoas no mundo, fez uma pesquisa e escolheu 20. Está aqui o livro, eu estou nesses 20. Opa! Para você. Obrigado. É a primeira ideia de que a síndrome de vira-lata que ele falou, eu não tenho. Ainda não. Porque quando eu vou para lá, eu recebo em dólar e o dólar transforma em real e está tudo bem. Outra coisa que eu achei massa de Léo falar é o seguinte, ele só tem que precificar. Tem. Ele cobra $1.000, eu também cobro $1.000. A mesma coisa, nós estamos empatados. Que bom. Segundo, o que diferencia um garoto de Copacabana para o de Natal é que a nossa praia, em Copacabana, como eu já morei lá, é frio pra cacete. Aqui em Natal é 30 graus a temperatura de Ponta Negra. Vá tomar um banho lá, que é maravilhoso. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Muita paz. Muito obrigado. Alguém tem uma pergunta aí para fazer? Obrigado, querido. Obrigado pelo livro. Eu vou querer ler do YouTube também. Obrigado, querido. Obrigado. Ele é competente, já trouxe até autógrafo também, pai, né? Diga lá. Léo, aqui o híbrido retrô, colocou para uma startup no Brasil que está crescendo, como pode entrar com ela no mercado americano e se tiver em alguma incubadora tecnológica oficial no Brasil, poderia pedir o visto EB1 ou EB2? Muito boa pergunta. Então, você tem aí uma empresa que é uma startup, se ela já estiver em funcionamento há mais de um ano, o executivo principal pode pedir, abrindo ou uma subsidiária ou uma empresa irmã coligada, né, de mesmo controle, ela pode abrir uma subsidiária ou empresa de controle coligada nos Estados Unidos, transferindo os executivos principais e também as pessoas que têm um notório saber específico daquela empresa, um saber técnico, por exemplo. E através de um visto chamado L1. E após um ano de funcionamento nessa empresa nos Estados Unidos... Americana já. Essa empresa americana já em funcionamento após um ano, esses executivos e gerentes de multinacional podem solicitar o EB1C, que é a transferência de executivo. Para pessoas que têm uma premiação, um reconhecimento a nível nacional ou internacional, seja no empresariado, no nível artístico, ou na parte educacional, sejam professores, doutores, pós-graduados e tudo mais, o EB1, a de habilidade extraordinária, também é possível para essas pessoas, ou também o EB2 de interesse nacional para essas pessoas que querem empreender e vão trazer significativamente uma expertise acima da média
ou investimento que produza empregos de maneira imediata. Você vê que são várias nuances, né? Várias possibilidades dentro do mesmo contexto. Outra pergunta aqui, ao abrir uma empresa nos Estados Unidos, é melhor abrir uma LLC do que uma corporation? Vamos lá, perguntinha para Carol Larson, tá mas dando- eu não quero meter na área dela, só vou falar o seguinte, existem vários tipos de empresa para os Estados Unidos. Você tem que descobrir o que é o seu... Vamos lá, faz o close aqui, querido, faz aqui, vamos lá. Você tem que descobrir qual é o tipo de empresa que é certo para o seu negócio, para o tipo de sociedade que você tem. E para, obviamente, a sua adequação fiscal tributária, que é individual de cada um. É isso mesmo, a Carol Larson vai ser a próxima painelista, né? Então ela já tem uma outra pergunta aqui mais para ela também. Eu queria fazer só mais uma pergunta para a gente Sim. já encerrando, a importância do planejamento, né? A gente sabe desse levantamento de necessidades, né? O que eu quero fazer nos Estados Unidos, eu quero morar, eu quero empreender, eu sou estudante, eu quero trabalhar, isso é muito importante, mas há quanto tempo eu preciso me planejar para poder fazer uma boa migração e imigração? Eu vou responder a sua pergunta pedindo para alguém falar aí. Quem é que quer? Vamos botar quem é que quer imigrar aqui? Vamos lá, levanta a mão aí. Vamos lá. Vou falar um amigo lá atrás, o de camisa preta lá, o mais shy que está, o mais escondido. Mais escondido. Em quanto tempo você quer estar nos Estados Unidos? Em 5 anos. Então, você já está atrasado para você começar o seu planejamento imigratório. Caramba. Mas Tá? se ele lhe contratar, não? Não, tudo depende, né? Aquele famoso pagando bem, que mal tem. Né? Não, mas sério, você tem que ter um planejamento que é bastante antecipado, porque tem várias nuances que podem impactar. Por exemplo, ele falou 5 anos. De repente, ele tem uma empresa que está prosperando agora, ele está com um planejamento de vender essa empresa, colher esses lucros, fazer essa distribuição de dividendos para ele, na realidade tributária brasileira, que a Carol vai falar sobre isso. Né? E não vale a pena para ele fazer isso, ele sendo uma pessoa de uma realidade de residência fiscal dos Estados Unidos. Porém, ele tem a intenção de deixar os filhos lá morando e estudando nos Estados Unidos por uma questão de planejamento, de segurança pessoal e tudo mais. Tem algum visto que ele possa fazer isso? Tem. Que não crie um nexus necessário de residência física, fiscal para ele? Tem. E não é necessariamente o visto de estudante. Entendeu? Existem outros tipos de visto que possam fazer isso. Então, as pessoas têm que entender que o planejamento começa do teu objetivo. Então, eu quero estar... Esse é o horizonte. O horizonte é X. Eu quero estar lá daqui a 1 ano, quero estar lá daqui a 5 anos, quero estar lá daqui a 4 meses. Tudo vai depender da tua pressa. E te digo, quanto mais pressa, mais urgente, mais caro. Exato. E... não necessariamente, e todo mundo tem uma solução imigratória, tá? Se você é uma pessoa de bem, se você não tem problema de criminal, se você não tem problema com a imigração americana anterior, você tem uma solução imigratória. Existem soluções imigratórias rápidas, existem soluções imigratórias mais lentas. Para algumas pessoas, a solução é super rápida, e para outras pessoas que não têm tantas qualificações, a solução pode ser um pouco lenta e depender de estágios. Então, esse planejamento ele é individual. Tipo, se eu tirar essa camisa aqui, não vai servir no amigo ali, porque ele é todo esbelto. Né? Ele vai precisar fazer um ajuste e tudo mais. Tem que fazer, e isso é feito tailor-made, sob medida para você. Não adianta você pegar o exemplo da tia Maria e do amigo Hugo e aplicar para você. Não é. Não é. É sua realidade individual de cada um. Perfeito. Obrigada. Nada. Pela sua participação maravilhosa aqui hoje no Econ. Lembrando que o Léo vai estar aqui à noite com a gente em outro painel. Amanhã também, não é isso?
Amanhã eu não vou estar, mas vai estar a Renata, que faz a parte da minha equipe, vai estar aqui para conversar com vocês. Mais tarde você vai estar aqui com a gente. A gente agora vai passar um horário comercialzinho rapidinho. Isso, tá bom. Já a Carol Lasson vai subir aqui. O nosso próximo tema é proteção patrimonial. O que é, como agir? Aí essas perguntas do YouTube já podem ser formuladas para que a gente já possa ir organizando aqui. Obrigado, pessoal. Vamos para o intervalo. Obrigado, pessoal.